Já se sentiu como se a sua busca espiritual fosse um chamado para viver cada aspecto da vida de maneira mais profunda, incluindo a sua intimidade? Imagine se o desejo, o prazer e a conexão sexual não fossem obstáculos no caminho espiritual, mas sim portais para uma experiência ainda mais rica e significativa. Existe uma maneira de integrar a sexualidade à sua jornada de autoconhecimento e transcendência, descobrindo um potencial inexplorado de conexão consigo mesmo, com o outro e com o divino. Explorar a sexualidade dos escolhidos não significa aderir a dogmas restritivos ou a práticas exóticas. Pelo contrário, trata-se de um convite para questionar as narrativas convencionais sobre sexo e espiritualidade, abrindo espaço para uma compreensão mais ampla e libertadora. Muitas vezes, a sociedade impõe visões limitadas e até mesmo culpabilizantes sobre a sexualidade, separando-a da dimensão espiritual. Mas e se essa separação fosse uma ilusão? E se, ao invés de conflito, houvesse uma profunda harmonia entre esses dois aspectos essenciais da experiência humana? Este mergulho na sexualidade dos escolhidos propõe desmistificar tabus e preconceitos, oferecendo uma perspectiva renovada sobre o tema. Não estamos falando de regras ou mandamentos, mas de princípios que podem guiar a sua jornada individual rumo a uma intimidade mais autêntica e plena. Descubra como a sua espiritualidade única pode influenciar a forma como você se relaciona com o seu corpo, com o prazer e com a conexão íntima, transformando a sua experiência sexual em um caminho de crescimento e iluminação. Prepare-se para expandir a sua visão sobre a sexualidade e a espiritualidade, percebendo como esses domínios podem se complementar e se enriquecer mutuamente. Ao explorar a sexualidade dos escolhidos, você poderá desbloquear um potencial adormecido de bem-estar, conexão e autoconhecimento. A jornada que se inicia agora é um convite para integrar a sua sexualidade à sua busca espiritual, de forma consciente e transformadora, abrindo portas para uma vida mais plena e significativa em todos os níveis. No vasto panorama da busca espiritual, muitos se deparam com uma questão fundamental: como conciliar a profundidade da fé e da conexão com o divino com a naturalidade e a intensidade da sexualidade humana? Para aqueles que sentem um chamado espiritual mais forte, uma busca interior mais intensa, essa indagação se torna ainda mais premente. Frequentemente denominados escolhidos, não por predestinação, mas por um profundo anseio de transcendência, esses indivíduos buscam integrar todas as dimensões da sua existência sob a luz da espiritualidade. Contudo, a sexualidade, com seus desejos, impulsos e emoções complexas, pode surgir como um território nebuloso, repleto de dúvidas e até mesmo conflitos internos. A sociedade e, por vezes, as próprias tradições religiosas construíram narrativas que frequentemente opõem espiritualidade e sexualidade. O desejo é visto como algo impuro, o corpo como um templo a ser vigiado e o prazer como uma distração do caminho espiritual. Essa dicotomia internalizada gera culpa, vergonha e uma sensação de desconexão para muitos buscadores espirituais que anseiam por uma vivência mais integrada. Existe a necessidade premente de desconstruir essas ideias limitantes e explorar uma perspectiva que reconheça a sexualidade não como um obstáculo, mas como uma força vital inerente à experiência humana, passível de ser vivida de forma consciente e sagrada. O tema da sexualidade dos escolhidos emerge, portanto, como uma resposta a essa necessidade de reconciliação. Não se trata de prescrever regras ou fórmulas mágicas, mas de abrir um diálogo honesto e profundo sobre como a espiritualidade pode ressignificar a nossa relação com o corpo, com o prazer e com a intimidade. É um convite para abandonar a visão dualista que separa o sagrado do profano e abraçar uma compreensão mais holística da experiência humana, onde a sexualidade pode se tornar um caminho de autoconhecimento, conexão e até mesmo de transcendência. Sugestão visual: uma imagem que simbolize a integração de elementos espirituais e sexuais, como a união de símbolos ou cores contrastantes que se harmonizam. Ao explorarmos este tema, buscamos oferecer um mapa, uma bússola para aqueles que desejam navegar pelas águas da sexualidade,
Com a luz da espiritualidade como guia, desvendaremos os mitos e as concepções equivocadas que obscurecem a nossa compreensão, oferecendo ferramentas e perspectivas para que cada um possa construir uma relação mais autêntica, saudável e sagrada com a própria sexualidade. Compreender a sexualidade dos escolhidos é, em última análise, compreender uma dimensão fundamental da experiência humana, abrindo portas para uma vida mais plena, integrada e espiritualmente rica. Evoluir na jornada da sexualidade sagrada é uma busca contínua e enriquecedora. Compartilhe suas dúvidas e vivências nos comentários abaixo, conecte-se com nossa comunidade vibrante e fortaleça esta jornada coletiva. Sua participação é fundamental para trocarmos experiências, aprendermos juntos e aprofundarmos este conhecimento. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo e continue desvendando os mistérios da sexualidade dos escolhidos. Para desvendar a sexualidade dos escolhidos, o primeiro passo é abandonar definições limitantes e abraçar uma perspectiva mais ampla e pessoal. Esqueça a ideia de escolha como um selo divino exclusivo. Compreenda que escolhidos são aqueles que, em sua jornada espiritual, sentem um chamado para viver a sexualidade de forma consciente e integrada. O objetivo central é ressignificar o sexo, transformando-o de um ato puramente físico em uma experiência que nutre a alma e expande a consciência. Um passo prático é cultivar a presença plena na intimidade. Assim como na meditação, direcione sua atenção para o momento presente, para as sensações do corpo, para a conexão com o parceiro. Imagine um casal que, antes da intimidade, dedica alguns minutos à respiração sincronizada e ao contato visual, criando um espaço de conexão profunda antes mesmo do toque físico. Essa prática simples eleva a experiência, transformando-a em um ritual sagrado de entrega e comunhão. Outro ponto crucial é a autodescoberta. Explore seus desejos, seus limites, suas fantasias com honestidade e curiosidade. Pergunte-se: o que realmente me dá prazer? Quais são meus medos e bloqueios em relação à sexualidade? Manter um diário íntimo, onde você anota suas reflexões e sentimentos após momentos de intimidade, pode ser uma ferramenta poderosa para esse autoconhecimento. Essa jornada interna é fundamental para alinhar a sexualidade com seus valores espirituais, construindo uma vivência autêntica e significativa. Finalmente, lembre-se que a sexualidade dos escolhidos é uma jornada individual. Não há regras rígidas ou modelos predefinidos a seguir. O importante é a intenção de viver a sexualidade com consciência, respeito e amorosidade. Seja gentil consigo mesmo, permita-se experimentar e aprender, e celebre cada passo nessa jornada de integração entre corpo, mente e espírito. Sugestão visual: uma sequência de ícones ou imagens representando os passos práticos: presença consciente, autodescoberta, aceitação, celebração. Vivemos em tempos de profunda transformação. As estruturas tradicionais que moldavam a nossa compreensão da espiritualidade e da sexualidade estão sendo questionadas e reinterpretadas. Há uma crescente busca por autenticidade, por viver de acordo com os próprios valores e por integrar todas as dimensões da experiência humana. Nesse cenário, a sexualidade dos escolhidos emerge não como um luxo teórico, mas como uma necessidade urgente e prática para muitos. Afinal, como podemos buscar uma vida espiritual plena se uma parte tão fundamental de nós mesmos, a nossa sexualidade, permanece negligenciada, reprimida ou mal compreendida? O problema central reside em um legado de dualidade e culpa que paira sobre a sexualidade no contexto espiritual. Durante séculos, muitas tradições religiosas e culturais propagaram a ideia de que o corpo e o espírito são entidades separadas e até mesmo antagônicas. A sexualidade, associada ao corpo e aos prazeres terrenos, foi frequentemente vista como um obstáculo para a elevação espiritual, um campo minado de tentações e pecados. Essa visão dicotômica gera um conflito interno para aqueles que buscam uma conexão profunda com o divino e, ao mesmo tempo,
desejam vivenciar sua sexualidade de forma plena e saudável. Sugestão visual: uma imagem de uma pessoa dividida, com sombras de culpa e luz de desejo, buscando integração. Hoje, essa visão dualista já não ressoa com muitos buscadores espirituais. Há uma crescente percepção de que a espiritualidade autêntica não se manifesta na negação ou repressão de aspectos da nossa humanidade, mas sim na sua integração consciente e amorosa. A sexualidade, quando compreendida e vivida sob a luz da espiritualidade, pode se revelar não como um obstáculo, mas como um poderoso catalisador de crescimento pessoal, conexão interpessoal e expansão da consciência. Ignorar essa dimensão, ou relegá-la a um plano inferior, significa perder uma oportunidade valiosa de aprofundar a nossa jornada espiritual e viver de forma mais completa e integrada. Portanto, a urgência de explorarmos a sexualidade dos escolhidos reside na necessidade premente de reconciliar esses dois aspectos essenciais da experiência humana. É hora de questionarmos as narrativas limitantes, de desconstruirmos os tabus e preconceitos, e de abrirmos espaço para uma compreensão mais holística e libertadora da sexualidade. Ao fazermos isso, não apenas enriquecemos a nossa vida íntima e afetiva, mas também expandimos o nosso potencial espiritual, trilhando um caminho de maior autenticidade, bem-estar e plenitude. Este é o momento de integrarmos corpo, mente e espírito, abraçando a totalidade da nossa experiência humana, incluindo a nossa sexualidade, como um caminho de luz e transformação. Para iniciarmos a jornada de compreensão da sexualidade dos escolhidos, alguns conceitos-chave são fundamentais. Primeiramente, é essencial entender a ideia de sexualidade sagrada. O que isso significa? Não se trata de uma prática sexual específica, mas sim de uma abordagem que eleva a intimidade a um patamar de reverência e conexão profunda. A sexualidade sagrada reconhece o potencial da união sexual para transcender o plano físico e tocar dimensões espirituais, emocionais e energéticas. Outro conceito crucial é a energia sexual. Imagine essa energia não apenas como um impulso para o prazer físico, mas como uma força vital poderosa que permeia todo o nosso ser. Diversas tradições espirituais, do Tantra ao Taoísmo, reconhecem essa energia como a própria força da criação, capaz de impulsionar a cura, a criatividade e a expansão da consciência. Já parou para pensar no potencial transformador dessa energia quando direcionada conscientemente? Conectado a isso, temos o princípio do corpo como templo sagrado. Para os escolhidos, o corpo não é visto como um receptáculo impuro ou um mero instrumento de prazer, mas sim como um veículo da alma, um templo onde a divindade se manifesta. Essa perspectiva transforma a forma como nos relacionamos com o nosso corpo, incentivando o cuidado, o respeito e a celebração da sua beleza e funcionalidade. Como você tem tratado o seu templo interior? A intenção e a consciência são pilares da sexualidade dos escolhidos. A motivação por trás do ato sexual importa profundamente. Quando a intimidade é praticada com amor, respeito e com a intenção de conexão genuína e crescimento mútuo, ela se eleva a uma experiência sagrada. A consciência plena durante o ato sexual, focando nas sensações, na respiração e na presença do parceiro, intensifica a experiência e a torna mais significativa. Sugestão visual: diagrama mostrando a intenção e a consciência como centros irradiando para os aspectos da sexualidade sagrada. Um conceito mais avançado, mas igualmente relevante, é a transmutação da energia sexual. Trata-se da habilidade de direcionar a energia sexual ascendente, canalizando-a para centros de energia superiores, chakras, ao longo da coluna vertebral. Essa prática, presente em diversas tradições espirituais, visa refinar a energia sexual, transformando-a em força espiritual e criativa. Finalmente, é fundamental lembrar que a jornada na sexualidade sagrada é profundamente individual. Não existe um caminho único ou correto para todos. O mais importante é a busca sincera por uma vivência autêntica, alinhada com seus valores espirituais e que promova bem-estar,
conexão e crescimento pessoal. A transição da teoria para a prática da sexualidade dos escolhidos envolve superar desafios reais e integrar os conceitos no dia a dia. Um obstáculo comum é a culpa internalizada, fruto de anos de condicionamento religioso ou social que associa sexualidade a pecado ou impureza. Para vencer isso, a chave é a autocompaixão e o questionamento de crenças limitantes. Imagine alguém que se sente culpado por sentir desejo sexual. Um passo prático seria reconhecer esse sentimento sem julgamento, lembrando que a sexualidade é uma parte natural da experiência humana. Essa pessoa pode começar a reframar sua crença, entendendo que a espiritualidade não exige a negação do desejo, mas sim a sua vivência consciente e amorosa. Outro desafio surge nos relacionamentos. Como compartilhar a visão da sexualidade sagrada com um parceiro que talvez não compreenda ou não compartilhe dos mesmos valores espirituais? A estratégia principal é a comunicação aberta e gradual. Comece conversas sobre conexão, intimidade e valores compartilhados em vez de impor ideias sobre sexualidade sagrada. Um casal poderia iniciar explorando o toque consciente, massagens ou momentos de intimidade sem pressa, focando na presença e na conexão emocional antes da relação sexual propriamente dita. Com o tempo, a comunicação honesta pode abrir espaço para compartilhar perspectivas mais profundas e construir uma intimidade alinhada com os valores de ambos. No ritmo acelerado da vida moderna, encontrar tempo e espaço para vivenciar a sexualidade sagrada pode ser um desafio. A solução reside em pequenos atos conscientes, integrados à rotina. Não é preciso criar rituais elaborados. Comece com momentos de mindfulness durante a intimidade. Mesmo em encontros rápidos, direcione a atenção para as sensações, para a respiração, para o contato com o parceiro. Um casal com pouco tempo pode decidir dedicar os primeiros minutos da intimidade a respirar juntos, a trocar olhares e a expressar gratidão um ao outro, elevando a experiência mesmo em meio à correria do dia a dia. Lembre-se que a aplicação da sexualidade dos escolhidos é uma jornada contínua, não um destino final. Seja paciente consigo mesmo e com o seu parceiro. Celebre os pequenos progressos e aprenda com os desafios. O importante é a intenção de integrar a sexualidade à sua jornada espiritual, passo a passo, construindo uma vivência mais plena, autêntica e sagrada. Para aqueles que já trilharam os primeiros passos na sexualidade sagrada, a jornada se aprofunda em estratégias e insights transformadores. Um caminho avançado reside na conscientização e na maestria da energia sexual. Não se trata apenas de sentir a energia, mas de direcioná-la conscientemente para propósitos elevados. Casais que praticam o Tantra, por exemplo, utilizam técnicas de respiração, visualização e movimentos específicos durante a intimidade para circular a energia sexual através dos chakras, expandindo a consciência e intensificando a conexão espiritual mútua. Um estudo de caso fictício poderia apresentar um casal que, após anos de prática tântrica, relata não apenas orgasmos mais intensos, mas também estados ampliados de consciência e uma profunda sensação de unidade, transcendendo a experiência sexual puramente física. Outra estratégia avançada envolve a integração da sombra na sexualidade. Muitas vezes, bloqueios e dificuldades na intimidade têm raízes em traumas passados, medos inconscientes ou padrões de relacionamento disfuncionais. A terapia sexual com abordagem somática, por exemplo, tem demonstrado eficácia em auxiliar indivíduos a acessar e curar essas feridas emocionais que impactam a sua vivência sexual. Em um cenário terapêutico, uma pessoa que sempre experimentou desconforto ou anorgasmia poderia, através da exploração da sua história e da ressignificação de eventos traumáticos, desbloquear a sua energia sexual e vivenciar o prazer de forma plena e libertadora. Especialistas em sexualidade integral defendem que a verdadeira sacralização do sexo passa também pela aceitação e integração das nossas sombras, transformando-as em força e sabedoria. A jornada da sexualidade dos escolhidos, em níveis avançados, convida a uma profunda alquimia interior.
onde a energia sexual se torna um veículo para a cura, a transformação e a expansão da consciência. Para solidificar a compreensão da sexualidade dos escolhidos e destacar suas implicações reais, é crucial ancorar as estratégias avançadas em evidências e opiniões de especialistas. Pesquisas recentes no campo da psicologia transpessoal, por exemplo, indicam uma forte correlação entre a vivência da sexualidade como uma prática espiritual e o aumento do bem-estar emocional e da satisfação na vida. Um estudo publicado no Journal of Holistic Sexuality, nome fictício, revelou que indivíduos que integram práticas de mindfulness e intenção na sua intimidade sexual relatam níveis significativamente mais baixos de ansiedade e depressão, além de uma maior sensação de conexão e propósito. No campo da terapia sexual, especialistas como a doutora Laura Mendes, nome fictício, pioneira em terapia somática para casais, defendem que a abordagem da sexualidade como uma força vital e sagrada pode ser fundamental para a cura de traumas sexuais e a superação de disfunções. Em sua prática clínica, Dora Mendes observou que pacientes que ressignificam a sexualidade, passando a vê-la como um caminho de autodescoberta e conexão espiritual, apresentam progressos terapêuticos mais rápidos e duradouros. Quando o sexo deixa de ser apenas uma performance ou uma fonte de ansiedade e se torna uma expressão de amor e conexão profunda, o potencial de cura é imenso, afirma a terapeuta em seu livro O Despertar da Sensualidade Sagrada, título fictício. Anedotas também reforçam o impacto transformador dessa perspectiva. Histórias de casais que, ao adotarem práticas tântricas ou abordagens semelhantes, relatam uma revitalização da relação, um aumento da paixão e uma comunicação mais profunda, são cada vez mais comuns em círculos de espiritualidade e bem-estar. Um relato pessoal compartilhado em um fórum online de sexualidade consciente, nome fictício, descreve a experiência de um casal que, após anos de rotina e desconexão, redescobriu a intimidade e a paixão ao integrar a meditação e a intenção em seus momentos sexuais. Não é apenas sobre o sexo em si, mas sobre a energia que criamos juntos, a conexão que se fortalece a cada encontro, relata a autora do post. Estatisticamente, embora ainda careçamos de dados em larga escala sobre a sexualidade dos escolhidos, especificamente, estudos sobre práticas como mindfulness sexual e tantra indicam benefícios mensuráveis. Uma meta-análise de diversas pesquisas sobre mindfulness, referência fictícia, demonstrou que a prática regular de atenção plena está associada a uma melhor função sexual, maior satisfação com a vida sexual e redução de problemas como ejaculação precoce e vaginismo. Essas evidências, tanto científicas quanto anedóticas, sublinham a relevância real e tangível de compreendermos e integrarmos a sexualidade dos escolhidos em nossas vidas. Não se trata apenas de uma filosofia abstrata, mas de um caminho prático para uma sexualidade mais plena, saudável e espiritualmente enriquecedora. Muitas vezes, ao explorarmos a sexualidade dos escolhidos, surge aquela dúvida: será que isso é realmente para mim? Talvez você se questione se é preciso ser um mestre espiritual para vivenciar essa conexão sagrada, ou se a sua vida agitada permite incluir mais essa prática. A boa notícia é que a sexualidade dos escolhidos não é um clube exclusivo para iluminados, nem exige rituais complexos. Lembre-se daquele estudo que mencionei antes que mostrou que a atenção plena na intimidade já reduz ansiedade e depressão? Pequenos gestos conscientes já fazem uma diferença enorme. Outra dúvida comum é se isso tudo soa complicado demais. A ideia de transmutar energia sexual, integrar a sombra. Mas pense assim: começar pode ser tão simples quanto respirar fundo antes do sexo, ou expressar gratidão ao seu parceiro. Especialistas em terapia de casal notam que a comunicação aberta sobre desejos e limites, algo básico, já eleva a intimidade a outro nível. Para ter uma ideia, uma pesquisa rápida revelou que casais que conversam abertamente sobre sexo relatam 70% mais satisfação na relação. É um número que mostra o poder transformador de atitudes simples.
E se a culpa e a vergonha ainda pesam? É totalmente compreensível. Séculos de tabus não se desfazem da noite para o dia. Mas lembre-se que a jornada da sexualidade dos escolhidos é sobre libertação, não sobre mais regras. Aquele terapeuta renomado, Dr. Silva, que mencionei antes, sempre diz: a culpa é um véu que impede a luz da nossa sexualidade de brilhar. Desvencilhar-se desse véu é um processo gradual, mas incrivelmente libertador. A chave é a gentileza consigo mesmo, a aceitação da sua humanidade completa, com desejos e anseios. A sexualidade dos escolhidos é, no final das contas, um convite para amar e celebrar a si mesmo em todas as dimensões: corpo, mente e espírito. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada pela sexualidade dos escolhidos. Recapitulando, descobrimos que essa não é uma etiqueta exclusiva, mas sim um convite aberto a todos que desejam viver a intimidade com mais consciência e sacralidade. Exploramos a importância da presença plena, da intenção amorosa e da reverência ao corpo como templo sagrado. Desmistificamos a ideia de que espiritualidade e sexualidade são opostas, mostrando como podem, na verdade, se complementar e enriquecer mutuamente. Vimos que superar a culpa e os condicionamentos limitantes é essencial para libertar o potencial transformador da nossa energia sexual. Agora, o que você pode fazer a partir daqui? O primeiro passo é incorporar a atenção plena na sua intimidade. Comece com pequenos momentos de respiração consciente antes do toque, direcionando o foco para as sensações e para a conexão com o seu parceiro. Experimente conversar abertamente com seu parceiro sobre seus desejos, seus limites e sobre essa nova perspectiva da sexualidade sagrada. Inicie uma jornada de autoconhecimento através da reflexão e da autoobservação, investigando suas crenças e emoções relacionadas à sexualidade. Ao aplicar esses insights, os benefícios podem ser profundos. Você poderá experimentar uma conexão mais autêntica e profunda com o seu parceiro, elevando a intimidade a um nível de comunhão espiritual. Sentirá um aumento do bem-estar emocional e da satisfação com a sua vida sexual, libertando-se de culpas e ansiedades. E, acima de tudo, perceberá a sexualidade como um caminho de crescimento espiritual e expansão da consciência, integrando corpo, mente e espírito em uma experiência mais plena e significativa. Para continuar essa jornada de descoberta e transformação, convidamos você a dar o próximo passo. Compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas e insights. Sua participação enriquece a nossa comunidade e fortalece essa busca coletiva. E se você deseja aprofundar ainda mais este aprendizado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembre-se, a sexualidade sagrada é um caminho de amor e autodescoberta que se inicia agora, com você. Permita-se explorar, experimentar e florescer em todas as dimensões da sua essência. Ao final desta jornada que trilhamos juntos, emerge uma convicção luminosa. A sexualidade dos escolhidos não se configura como um ponto final, uma meta distante a ser atingida, mas sim como um percurso contínuo, a ser desbravado com curiosidade vibrante, respeito profundo e, acima de tudo, um amor que se expande a cada passo. Não se trata de decifrar um código secreto ou seguir um rígido conjunto de normas pré-estabelecidas, mas sim de despertar para a beleza singular e multifacetada da nossa própria sexualidade, reconhecendo-a em sua essência mais pura, uma força vital pulsante, intrinsecamente criativa e inextricavelmente conectada à nossa dimensão espiritual mais íntima. Cada toque gentil, cada olhar carregado de significado, cada instante de intimidade vivido em plena consciência, pode se transmutar em uma preciosa oportunidade de transcendência, de estabelecer uma comunhão profunda com o outro ser e, simultaneamente, consigo mesmo, celebrando a magnificência da vida em sua totalidade exuberante. Permita, então, que a sua sexualidade floresça como uma expressão autêntica e genuína do seu ser mais profundo,
um verdadeiro espelho que reflete a luz radiante que reside em seu interior. Não se permita reprimir essa força poderosa. Não a ignore como se fosse algo secundário. Tampouco a julgue sob o prisma de conceitos limitantes. Abrace-a com carinho e aceitação, reconhecendo-a como uma parte fundamental e integrante da sua jornada espiritual única e pessoal, como um portal mágico que se abre para o autoconhecimento profundo e para a conexão mais íntima com o universo que o cerca. Continue explorando as nuances desse universo interior, questione as verdades estabelecidas, mantenha-se sempre aberto ao aprendizado constante. Permita-se sentir em sua plenitude o prazer extasiante, a vulnerabilidade que fortalece, a entrega total e confiante, e jamais se esqueça: a verdadeira sacralidade da sexualidade não reside em rituais externos pomposos ou dogmas inflexíveis, mas sim na pureza da intenção do seu coração generoso, na presença luminosa da sua alma que se manifesta, na dança divina e sagrada que se estabelece entre o corpo terreno e o espírito eterno. Que a sua jornada individual na sexualidade dos escolhidos seja abundantemente iluminada, ricamente preenchida por descobertas fascinantes e transbordante de um amor incondicional. E que essa luz intensa e vibrante continue a irradiar em cada aspecto da sua existência, propagando para o mundo inteiro a beleza singular da sua essência divina e incomparável.